Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, que estejam em paz, tá bom? Então, diante das circunstâncias atuais, como vocês já sabem muito bem, né? Que não precisa aqui estar dizendo para vocês, que é justamente a questão pandêmica, tá? Vocês já sabem, né, que é o contexto da pandemia, mas enfim. Então, vamos dar prossequência aqui com a disciplina de Sociedade e Cultura. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão. Estarei lecionando aqui com vocês duas disciplinas, a Sociedade e Cultura, como também Religião. Essa daqui é a disciplina de Sociedade e Cultura. Eu espero que nesse período, né, de compartilhamento de informações, a gente consiga partilhar experiências e conhecimentos, que vocês conheçam um pouco a mais, de forma mais específica e mais profunda, sobre diversos aspectos da cultura, como também da sociedade brasileira, do Nordeste, né, de Sergipe, de Itabaianinha, enfim. Tudo uma forma de conhecimento para enriquecer mais ainda o nosso vocabulário e as nossas práticas sociais no nosso dia a dia. Então, a gente aprende aqui e coloca em prática, tá bom? Aqui abaixo já estou logo disponibilizando para vocês o meu e-mail. Lembrando que aqui nas aulas remotas eu estarei com vocês, mas nas aulas presenciais, né, aqueles alunos que aderiram para as aulas presenciais, vocês vão perceber que será os seus próprios professores que estarão lecionando, tá ok? Aqui abaixo está aqui meu e-mail, para que vocês possam estar enviando questionamentos, dúvidas, enfim, né, para facilitar o processo de comunicação e de sugestões, se vocês tiverem, tá? Lembrando que a disciplina de Sociedade e Cultura será uma aula por semana, assim como a disciplina de Religião, uma aula por semana, né? E assim vice-versa, de acordo com que cada disciplina, né? As demais disciplinas, né, vai utilizar esse mesmo formato, mas as demais disciplinas são aulas a mais, tá bom, galera? Então aqui é Sociedade e Cultura. Eu espero que vocês gostem. Minha aula, normalmente, ela é didática, objetiva, clara. Comente aqui abaixo o que vocês acharam da aula, enfim, tá bom? Então, hoje vai ser um resumo, né? Apresentando diversos contextos aí. E logo o objetivo eu passarei adiante, mas algumas orientações aqui importantes. Primeiro, ano contínuo. O que é ano contínuo? Significa que será 2 anos em um. Aquele aluno que estuda sexto ano vai estudar a partir de agora sexto e sétimo, né? Quem estudava o sétimo ano vai estudar agora o sétimo e o oitavo. Quem estudava o oitavo ano vai estudar o oitavo e o nono. Então, a gente vai dividir o ano de 2021 em 2 anos. Em 2020, para recompor o processo de aprendizagem do ano passado, né? E 2021 para justamente atualizar esta nova realidade, a qual foi gerada aí pelo vírus, né? Coronavírus, que ainda, infelizmente, ainda continua presente na nossa sociedade e que o vírus ainda não acabou, tá? As estruturas das aulas remotas, como eu falei para vocês, né? Todo o planejamento, todos os conteúdos adotados, aderidos, estão ligados, sim, ao currículo de Sergipe, tá? Que é uma base que vai nortear aí os blocos de conhecimento. Então, será uma aula semanal, nem cada aula tem atividade, lá, né, a partir do minuto 20, né, do vídeo tem atividade, né, às vezes pode variar, minuto 10, mas sempre tem essa contextualização no início, para eu situar o aluno no tempo e no espaço, para que ele saiba o que ele está aprendendo. Tranquilo? Então, vai ter a atividade, a somativa dessas atividades, né, vai para uma avaliação, vocês terão de fato uma prova, uma avaliação, tá? Uma avaliação para analisar o nível de aprendizagem de vocês, como vocês se encontram pós-pandemia e, ao mesmo tempo, nesse processo de adaptação, tá? Então, foi algo tudo pensado, foi tudo planejado, não foi de uma hora para outra. Tranquilo, galerinha? Posso dar uma continuidade? Muito bem. Então, vamos lá, né? Aqui são os materiais que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Primeiro, o material que a gente vai utilizar, né, é o caderno, isso é claro, né? O lápis e a borracha são materiais corriqueiros que você vai utilizar para fazer anotações, como também a canetinha de vocês, que, enfim, e quem tiver aí, é importante escolher um local adequado assim da casa, em silêncio, enfim, que vai ter, ó, escolha a água, né, no cantinho, tudo certinho, para que a gente desenvolva uma boa aprendizagem. Tranquilo?
Então, vamos lá. Nossa primeira aula será justamente sobre sociedade moderna e tradicional. Aqui vocês vão aprender o que é sociedade moderna, vocês vão aprender o que é uma sociedade tradicional, quais são as suas características, como elas foram formadas e, na verdade, o que é sociedade. E como ela se relaciona, seus elementos se relacionam com os dias atuais, né, com o nosso cotidiano. Qual é o objetivo dessa aula, professor? Quando eu estiver lá no final, sempre vou retornar esse objetivo. Identificar as diferentes perspectivas de sociedade, destacando as suas características sociais, econômicas e políticas. Então, já deixei claro, toda a sociedade tem características sociais, tem características econômicas e tem características políticas. Simples e fácil. Vamos lá. Segundo slide, para entendermos o assunto é preciso analisarmos a definição de algumas palavras. Primeiro, o que é sociedade? Tá? Então, apenas a nível de conceito e situar vocês. Eu sei que vocês já sabem o que é sociedade, mas a nível de enriquecer o vocabulário e o conhecimento de vocês, então vamos lá. Sociedade é um conceito polissêmico, possui muito significado, utilizado tradicionalmente para determinar um grupo de indivíduos que compartilham algumas características. As primeiras organizações sociais que se pode pensar estariam relacionadas às organizações familiares restritas, mãe, pai, filhos e filhas, ou alargadas, tio, tias, primos e primas. Então, a gente pode pensar que as primeiras sociedades que existiram na humanidade foi justamente a própria família. Professor, mas a família é um tipo de sociedade? Sim, um tipo de sociedade direta. E até porque após o nascimento do sujeito, após o nascimento do indivíduo, é o primeiro contato que ele tem de sociedade, é justamente com a mãe e com o pai. A família não tem relações políticas, não tem relações sociais, não tem relações econômicas? Sim, é um tipo de sociedade. Mas é um tipo de sociedade complexa? Não. É um tipo de sociedade tradicional? Não. É um tipo de sociedade moderna? Não também. É um tipo de sociedade um pouco mais ligada ao próprio fato da afetividade. A partir de agora, veremos nesse sentido, a sociedade é dividida em diversos modelos, né? Sociedade tradicional e sociedade moderna. Marcelo, estou terminando aqui de gravar. Viu? A sociedade moderna e sociedade tradicional. Vejamos, a sociedade tradicional, ela é vista, né, pelos bons costumes, pela moral, pela ética, sendo ela vista por vezes como arcaica pela sociedade moderna. Então, para a sociedade moderna, a sociedade tradicional, ela é arcaica, ela é antiga, né, numa linguagem mais popular. É uma sociedade baseada nas regras e costumes estabelecidos no passado e, portanto, tem um grande respeito pela tradição e pelas formas de comportamento que dita. Então, percebam, a sociedade tradicional, ela não é aberta a diálogo, normalmente ela se concentra através de regras e normas. Ah, mas eu tenho uma ideia nova e quero acrescentar esse tipo de sociedade moderna. Perdão, a esse tipo de sociedade tradicional. Normalmente, a sociedade tradicional, ela não aceita a ideia de mudança, algo novo, porque ela é rigidamente seguida por costumes que foram passados de geração em geração e que, para ser retirado daquela sociedade, deve passar por um longo processo de diálogo, um longo processo de discussão, para depois surgir a mudança. É algo bem mais fechado. Então, a população da sociedade resiste a qualquer tipo de inovação ou mudança, como falei para vocês. Percebam esse círculo aqui, né? São sempre as mesmas regras, as mesmas normas, né? Por mais que tenha uma mudança diferente, mas ele continua fazendo o mesmo percurso, mesmas regras, mesmas normas. Não faz alteração, não existe alteração brusca, só existe alteração após um longo período de discussão e de diálogo. Aí agora, a sociedade moderna, ela é totalmente diferente do que a sociedade tradicional prega. A sociedade moderna é mais apta a aceitar as novidades. É justamente o que é a sociedade hoje, né? O que faz com que se tenha uma cultura diversificada, sendo uma grande característica da sociedade moderna. Esse tipo de sociedade é marcada pelo individualismo, enquanto na outra sociedade o coletivismo é importante, a sociedade moderna, o individualismo é um dos elementos base, é marcado pela globalização. É importante que vocês depois pesquisem jornais, revistas, insights, o que significa a palavra globalização.
o alto fluxo de capitais e pessoas pelo mundo, além de constante avanço tecnológico, sendo que seu ponto base consiste, mais uma vez, em globalização. Então, vocês já sabem, toda vez que vocês pensarem sociedade tradicional, coletivismo, não é apto à mudança. Eles veem a globalização como uma forma de tentar, como um inimigo que destrói os seus costumes, os seus hábitos. Sociedade tradicional. Na sociedade moderna, é tudo ao contrário. Eles pregam o capitalismo, eles pregam o individualismo, e a base principal de uma sociedade moderna é a globalização. Tranquilo até aí? Lembre de vocês pesquisarem, porque na próxima aula eu vou lembrar vocês, tá? Então, eu trago aqui apenas um trecho para vocês sobre o que é globalização. Simples e fácil. Essa primeira imagem aqui sobre globalização, vocês conseguem perceber que globalização nada mais é do que conexão por meio da tecnologia. Conexão entre quem? Entre os animais? Não, pessoal. Conexão entre os seres humanos. Então, a globalização consiste em um processo onde ocorre a aproximação de diferentes nações do mundo todo. Exemplo, eu estou aqui, mas só que um exemplo, tá? Eu não tenho não, mas eu estou aqui, eu tenho um irmão lá nos Estados Unidos. Qual é o meio que eu vou se utilizar? A comunicação, normalmente o celular. Então, o celular é um meio, um vínculo, uma ramificação da globalização. Então, isso vai aproximar eu aqui que estou no Brasil com o meu irmão que está nos Estados Unidos. Vai ligar o quê? Duas nações totalmente diferentes, com características diversificadas, tá? Mas que devido à globalização vai ter uma aproximação. Essa aproximação pode estar relacionada a um contexto cultural, econômico, político, social. Nesse caso do meu irmão, seria um contexto social. Por que um contexto social, professor? Porque o que liga eu a ele é justamente a afetividade, né? Sangue do meu sangue, é minha família, então a questão social. E também a própria questão econômica, né? Não é só porque eu estou no Brasil, que eu tenho um irmão nos Estados Unidos. Um exemplo que às vezes eu vou ter condições de entrar em contato com ele. Então, se enquadra nesse tipo de contexto. E vocês ficam responsáveis por pesquisar sempre a palavra globalização. Vocês vão perceber que, olha, na televisão, globalização, na rádio, globalização, celular, globalização, tudo que vocês pensarem que está relacionado à tecnologia, logo em seguida vem globalização. Aí traz a ideia de aproximação. Aí agora eu pergunto para vocês, globalização está ligada a qual sociedade mesmo? Muito bem, sociedade moderna. A sociedade tradicional não costuma haver esse tipo de característica. E aí eu trago uma música de Raul Seixas, né? Infelizmente eu não posso aqui divulgar a música de Raul Seixas, né? Devido a alguns direitos autorais que existem no YouTube, blá, 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 blá. Mas eu trago aqui escrito para vocês a música de Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Esse trecho dessa música de Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, ela vai trabalhar a ideia dessas duas sociedades. Então, prefiro ser metamorfose ambulante, sociedade moderna. Opinião formada sobre tudo, sociedade tradicional. Lembrem, metamorfose ambulante, sociedade moderna. Opinião formada sobre tudo, sociedade tradicional. Vamos adiante. Diante do que foi colocado até o momento, entende-se que sociedade é um agrupamento humano, em determinado recorte espacial e temporal, regido por normas comuns, culturas, escritas e unido pela consciência de pertencimento. Alguma dúvida aí até agora, pessoal? Então, vou retornar. Sociedade moderna, ela é marcada pelo contexto atual da globalização. Sociedade tradicional, ela é marcada por um período arcaico. É como se fosse que normalmente, às vezes, nossos parentes têm um pensamento não é ultrapassado, tá? Porque isso está ligado à formação e à educação que ele recebeu. Então, quando ele apresenta um pensamento diferente, um pouquinho arcaico, a gente vai pensar, vixe, como você está atrasado. Mas não, ali não é que ele está atrasado, significa que ele foi criado, ele cresceu em uma sociedade tradicional. E nós hoje estamos em uma sociedade moderna. Então, quando a gente choca, né, quando se depara um com o outro, sociedade moderna, sociedade tradicional, é normal ter esse choque de desconhecimento. Mas só que depois aí vem o processo de assimilação e a gente passa a compreender tudo certinho, né? Não tem nada de difícil, né? É tudo uma questão de aceitação e respeito. Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje.
É simples e fácil. Vocês têm que fazer a atividade e vocês vão ter que copiar a atividade. Depois vão tirar foto e vão enviar para os seus professores. Se vocês, caso queiram enviar para mim, fique à vontade. Meu e-mail lá no início, podem enviar. Vocês também podem enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. Então, primeira questão. Defina a sociedade moderna e sociedade tradicional. Vocês podem muito bem pegar até aquele trechinho de Raul Seixas, viu? Não esqueçam. Aí já estou respondendo. Professor, eu vou copiar e colar o seu. Pode copiar e colar o seu, mas eu vou fazer questão, né? De entrar em contato com os professores para ver se você copiou e colou. Você vai copiar e colar e vai acrescentar com algo novo que você entendeu. Compreendeu? Muito bem, então. Primeira questão. A sociedade tradicional visa pelos bons costumes, moral e ética, sendo ela vista por vezes como arcaica pela sociedade moderna. Não é o professor Marcos Paixão que está dizendo que a sociedade tradicional ela é arcaica. Não. Estou dizendo que na visão da sociedade moderna, a sociedade tradicional ela é arcaica. A sociedade moderna é mais apta a aceitar as novidades, como falei para vocês. Então, vamos pensar o seguinte. Nós vivemos em uma sociedade cheia de tecnologia, né? É transporte tecnológico, locomoção tecnológica, e aí surge uma nova ideia. Essa nova ideia vai ampliar esses meios de transporte. Na sociedade moderna, é aceita. Toda a ideia que vier de forma positiva, benéfica, ela é aceita. Agora, a novidade ou a mudança que surgir de forma inovadora dentro da sociedade tradicional, ela não é aceita, tá? Então, vamos lá. Questão 2. Quais as principais características de uma sociedade? Eu quero saber, não é da sociedade moderna, e muito menos da sociedade tradicional. Eu quero saber de modo geral. Quais as principais características de uma sociedade? Então, nós temos, em geral, os participantes desse grupo partilham de um modo de vida fundamentado em linguagem, tradições, valores morais, normas, território e outros fatores que geram uma ideia de pertencimento em determinado grupo. Concordam? Então, para ser uma sociedade, tem que ter relação humana. Pessoal, estou falando relação humana, não é relação sexual não, viu? Relação humana significa o contato, o diálogo, de certo modo, a interação, a troca de experiência, o conhecimento. Vamos pensar a seguinte questão. Primeiro caso, existe uma fila de pessoas na fila da caixa lotérica. Olhe, preste atenção. Existe uma fila de pessoas na caixa lotérica. Aquela fila é uma sociedade? Não. Por que não é uma sociedade? Porque eles não estão se interagindo. Eles estão seguindo ali uma regra, né? Um na frente do outro. A partir do momento que eles passam a se interagir, a trocar experiências, saberes entre si, é quando eles conseguem a fazer todo esse processo aí, tá? Todo esse processo aí. Mas, enquanto isso, é justamente essa questão que eu tenho para vocês. Então, pesquisa 3. Mande baixar o som rapidinho, se eu estou terminando. Viu? Mande baixar. Márcia! Viu? Mande baixar o som rapidinho, eu estou terminando. Pesquisa 3. Pesquisem em livros, jornais, pessoal, porque o som aqui, mas eu estou mandando baixar. Márcia! Agra, baixa aí o som! Pessoal, peço desculpa, tá? Mas aqui já está terminando a aula, mas enfim. Pesquisa em livros, jornais, revistas, dicionários, né? Peraí, vamos. Pesquisa em jornais, livros, revistas, dicionários ou em site o significado da palavra globalização e em seguida aponte a sua relação com a sociedade. Como eu expliquei para vocês, né, pessoal? Não tem nada de inovador. Qual é a relação entre globalização e sociedade? Expliquei para vocês. Globalização é um elemento tecnológico que facilita a aproximação entre sujeito por meio da comunicação. Não é isso? E como é que isso está ligado à sociedade? Eu coloquei aqui, ó, a globalização consiste em um processo onde ocorre a aproximação de diferentes nações de todo o mundo. Tá? Mas eu não respondi para vocês aqui
A segunda pergunta, em seguida, aponta a sua relação com a sociedade. Quem vai fazer isso é você, aluno. Questão 4. Elabore um texto apresentando a sua opinião sobre a sua cidade. Nele, destaca as estruturas da cidade e a sua formação. Como assim, professor, eu vou fazer? Pessoal, é o seguinte. Eu quero que vocês analisem se a cidade de Itabaianinha, tá? Ela apresenta características de uma sociedade. Se ela é uma sociedade tradicional, se Itabaianinha ela é uma sociedade moderna, o que ela apresenta? O que Itabaianinha difere das demais cidades? Entendeu? E como se deu o processo de formação da cidade de Itabaianinha. Não necessariamente da cidade, mas como se deu o processo de formação da sociedade de Itabaianinha. Tá? Pessoal, vocês conseguiram compreender? Alguma dúvida a respeito? Porque se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, eu posso fazer um processo de revisão. Aí agora eu pergunto a vocês, né? Por que devemos preservar as diversas formas de ensinamentos religiosos? Né? Aí você, professor, e o que é que isso tem a ver com sociedade? Vocês sabem que ensino religioso é um elemento base da sociedade. Por que preservar isso? Porque a partir do momento que a gente preserva as características de uma sociedade, nós estamos preservando a história, os saberes, as crenças, os costumes daquela sociedade. Então, a gente preserva os ensinamentos sociais, políticos, econômicos, geográficos, educacionais, para então manter aquela sociedade em desenvolvimento, para então manter aquela sociedade em ordem e em crescimento constante. Então, primeiro porque se trata de uma maneira de respeitar a cultura, isso é fato, porque a cultura é um elemento que está na sociedade, em visão geral. Segundo, consiste no processo de construção de uma nova identidade social enquanto sujeito, ou seja, um hábito interligando a empatia e a cidadania, tá? E aqui eu trago esse processo de reflexão que eu espero que vocês compreendam, né? Unidos e respeitando as diferenças, somos mais fortes. O que é que isso quer dizer para vocês, pessoal? Respeitando a diferença, somos mais fortes. Respeitando que a sociedade moderna, ela não é superior à sociedade tradicional. E a sociedade tradicional, ela não é superior à sociedade moderna. Eu quero deixar claro que existem diversas formas de sociedade. E essas diversas formas, elas devem ser respeitadas de acordo com as suas características históricas, sociais e econômicas. Não significa que eu sou da sociedade moderna, que eu vou ser superior, que eu vou menosprezar, que eu vou discriminar ou agir de forma preconceituosa com uma pessoa que foi criada numa sociedade tradicional, com costumes conservadores. Não, jamais. O respeito deve existir, independentemente das sociedades a qual você, a qual eu e a qual nós estamos inseridos. É essa a questão que faz a diferença entre uma sociedade conscientizadora e uma sociedade que vive, de certo modo, em práticas discriminatórias. Então, eu espero que vocês aprenderam aqui na aula de hoje, que vocês coloquem em prática no seu dia a dia, através da parte de empatia, respeito e cidadania. E eu lanço para vocês aqui, pessoal, essa mensagem, né? O processo pode ser lento, isso é fato, está voltando de forma gradual, mas desistir não acelera, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de Sociedade e Cultura. Foi preparado com muito carinho, tá? Ela, de fato, é breve, porque o assunto, ele, de fato, ele é breve, tá? Mas eu espero que todos vocês fiquem bem, fiquem em paz. As atividades serão sempre nesse formato, né? Eu apresento o contexto e depois de eu apresentar o contexto, venho aqui para as atividades. Aí agora eu pergunto a vocês, o nosso objetivo, ele foi alcançado? Identificar as diferentes pessoas da sociedade, destacando a sua característica social, econômica, política, ela foi respeitada? Sim, ela foi respeitada. Em nenhum momento a gente agrediu ou tentou discriminar, desmistificar alguma cultura de uma outra pessoa, tá? Então, do mais, até a próxima aula, tá bom? Não esqueçam de fazer a atividade que o professor pediu, tirar foto e enviar para o seu professor da aula presencial. Tranquilo? Bom, espero vocês na próxima aula. Valeu, galera!